Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez agradeço a todos os que me seguem através das redes sociais, da OITV. É para mim realmente um privilégio poder estar convosco e partilhar a Palavra de Deus, pois o objetivo deste programa não é nada mais, nada menos de que a Palavra de Deus possa ser plantada, semeada em cada coração e ela possa realmente fortificar, florescer e dar fruto para a bênção de cada um. E eu creio que a vontade de Deus é que, como Jesus disse, é que tenhamos uma vida com abundância. Na verdade, é essa vida que Ele oferece a cada um de nós. E por isso, eu continuo também, através deste programa, com um objetivo muito simples e muito sincero, que é de realmente partilhar convosco aquilo que também de alguma forma tem tocado a minha vida e que de alguma forma toca a essência do meu ser. Eu espero que também a Palavra de Deus possa realmente tocar a vossa vida e transformar a vossa vida. E a forma de que, como podemos ver a mão de Deus a trabalhar em nós, é receber a Palavra de Deus em nosso coração com mansidão. E assim, dessa forma, o Espírito Santo possa trabalhar em cada um de nós. E hoje quero pedir-vos que venham comigo para, se tiverem a Bíblia convosco, se não, terão a oportunidade depois poderem realmente consultar a vossa Bíblia e ver na Palavra de Deus o que eu vou hoje compartilhar convosco. E eu vou focar-me em 1 de Crônicas, capítulo 4, verso 9. Nós encontramos aqui uma passagem das Escrituras muito muito empolgantes. Este capítulo começa pela genealogia, que ele era filho de e tal, mas nós vemos que a dado momento parece que o Espírito Santo disse: pausa, há algo mais que tens que escrever aí. E então eu quero ler capítulo 4 de 1 de Crônicas e verso 9. E diz assim: E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E no verso seguinte, no verso 10 diz: porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Veja que o autor das Escrituras, na verdade, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus interveio aqui, nesta genealogia que estava a ser descrita, para introduzir esta pessoa e o pedido que Jabés fez a Deus. Aparentemente parece até ser uma oração um pouco egoísta, mas verdadeiramente não o é. E na verdade que ela ficou aqui como um exemplo que nós podemos tomar também para as nossas vidas. Vamos ver que as coisas começaram mal para Jabés logo do início, para esta pessoa de quem nunca, se calhar, alguém poderia conhecer ou falar acerca dele, devido ao que aconteceu no seu nascimento. Mas a oração que Jabés dirigiu a Deus é pouco comum e vieram alterar de uma forma significativa a sua vida, mas extraordinariamente para o bem. Amém? Seu pedido simples e direto que dirigiu a Deus mudou então a sua vida. Se olharmos então de relance, esta oração, como disse, pode parecer até um pouco egoísta, mas na verdade não é. E este Jabés este homem viveu no tempo dos juízes, pertenceu à tribo de Judá e veio a ser um dos chefes de uma clã da tribo de Judá. Sua história começou então pelo seu nome. E o nome que a sua mãe lhe pôs foi Jabés, e que significa o filho da minha dor. E no hebraico significa dor. E
Em uma tradução mais literal do texto, poderia ser ele causador. Pouco promissor, não é? Para uma criança, para uma pessoa que acabou de nascer neste mundo, com um nome tão... um nome nada promissor para uma criança que acabou de nascer. Todos nós, todos os bebés, de alguma forma, nascem com dor, ou menos ou mais. Mas algo no nascimento aconteceu com Jabez, que excedeu, se calhar, o que parecia natural, não é? Porque sua mãe lhe teria dado este nome. Podemos especular, talvez a gravidez ou o parto tenham sido especialmente traumáticos, talvez a dor da mãe fosse de natureza emocional, talvez o pai a tivesse abandonado, talvez estivesse a atravessar uma crise até económica e financeira, em que podia pensar como é que vamos alimentar mais uma criança. Não se sabe exatamente, claro, estou a especular o que é que sucedeu, mas sabemos, no entanto, que a mãe pôs este nome ao seu filho. E só Deus sabe o que é que causaria tanta dor à mãe de Jabez. Mas fosse qual fosse, Jabez cresceu a ouvir o nome que muitas pessoas detestariam. Ninguém gostaria de ter um nome que quer dizer aquele causador ou dor. Então basta só também, se transportarmos isso até para os nossos tempos e até para a nossa vida, bastaria pensar ou imaginar sua infância, talvez o gozo constante dos seus colegas, assim até mesmo a sua adolescência. O que poderiam dizer, mas o que aconteceu com a mãe dele? O que se passou na cabeça da mãe para pôr um nome tão mau? Filho da minha dor? Estou a especular, não é? O que é que poderia ser? E eu, ao ver isto, ao ler este verso, veio-me ao meu coração também pensar que muitos de nós, na infância, acontecem-nos coisas que são muito dolorosas, sem dúvida, uns mais do que outros. Há pessoas também que nos chamam nomes, até os dos próprios nomes que podem afetar a nossa vida. E, na verdade, muitas pessoas são afetadas pelo nome, pelas coisas que acontecem na sua infância. E elas não progridem e deixam que essas coisas definam o seu destino. Mas, graças a Deus, que Jabez encontrou um caminho para sair desse lugar. Provavelmente, uma vez que ele pertence à família, pertencia à tribo de Judá, de Israel, ele ouvia falar do Deus grande e poderoso de Israel. Ele certamente ouviu falar dos milagres poderosos que Deus fez com o seu povo. Ele sabia que Deus era aquele Deus poderoso e sobrenatural, que podia intervir na vida de uma pessoa e alterar até aquilo que realmente tinha sido planeado para a sua vida. Não esquecer aqui que o nome, nos tempos bíblicos, tinha uma grande importância, um grande significado, porque o nome definia também a forma, definia o seu futuro. Portanto, estava intimamente relacionado com a pessoa. O nome era considerado como um desejo ou uma profecia para o futuro daquela criança. Portanto, estava algo ali muito relacionado, muito ligado com a pessoa. Portanto, Jabez tinha todas as condições para se sentir uma pessoa inferiorizada, rejeitada até. Não estou a dizer que depois a mãe o rejeitaria, mas podia ter esse no seu coração sempre até um pouco de mágoa, porque a mãe teria posto aquele nome. Bem, isso pode suceder a cada um de nós. Mas, como disse Jabez, resolveu o contrário. Ele, em vez de se focar realmente no que lhe sucedeu, no nome que lhe puseram, nas circunstâncias que terem ocorrido no seu nascimento, daquilo que ele poderia ouvir falar, do gozo dos seus colegas, dos seus amigos, na sua adolescência, na sua infância, todo esse plano, todas essas circunstâncias, tudo isso que podia rodear a sua vida.
E o que vemos nestes 2 versos é que ele superou tudo isso. Certamente, como disse e estava a dizer, porque ele ouvia falar do Deus de Israel, do Deus milagroso, no Deus Todo-Poderoso. Ele ouvia falar no Deus de misericórdia, no Deus de toda a bondade. Ele ouvia falar disso. E sabe, a Bíblia diz que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, provavelmente ele ouvia essa palavra, esses testemunhos, esses relatos históricos e também verdadeiros do que sucedia. E provavelmente também no seu próprio tempo ele via a mão de Deus agir. E por isso ele foi-se focar, em vez de se focar ou ficar com um sentimento de rejeição que ia prejudicá-lo para a vida inteira, e eu quero dizer que esse sentimento de rejeição pode levar uma pessoa a definir o seu futuro de uma forma completamente frustrante e sair do propósito de Deus. E se ele não tivesse o Deus poderoso, se ele não se tivesse focado em Deus e no que ele era capaz de fazer, provavelmente não haveríamos falar dele aqui nesta Escritura. Mas está aqui registado a sua oração. Como disse, então ele focou-se em Deus e encontrou uma saída. E ele fez uma oração e disse, eu não sei qual era a condição, porque a Bíblia não diz, mas diz que invocou Deus, invocou Jabés, é um nome um bocadinho parecido, mas não é bem, é tudo de todo diferente. Invocou Jabés, o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, veja a ousadia de Jabés. Ele nem sequer faz um pedido pequeno. Ele diz, se me abençoares muitíssimo. Também é preciso acreditar que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso tem muitíssimas bênçãos para nos entregar. E ele não teve nenhum problema em as pedir. Porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso tinha essa provisão para o seu povo e para ele. Ele acreditou. Isso é fé. Acreditou que Deus está além das nossas circunstâncias e Ele pode mudar os tempos, como já tenho ensinado, e pode mudar as nossas circunstâncias. E foi isso que sucedeu. Deixe-me só dizer ainda que hoje em dia essa palavra abençoar está um pouco gasta. As pessoas não sabem bem o significado dessa palavra. Peço-te que me abençoes muitíssimo, esta palavra é bênção. Nós oramos pelos alimentos, para que Deus abençoe os alimentos, nós dizemos Deus te abençoe, mas nós não estamos nem aí para perceber, digo eu, muitos de nós, algumas vezes, incluindo até eu, muitas vezes nós estamos a relacionar o significado desta palavra. E esta palavra, na Bíblia, no hebraico, tem o seguinte significado. O termo abençoar, na Bíblia, tem o seguinte significado. Significa pedir ou conceder favor sobrenatural. É o que significa esta palavra. Significa pedir ou conceder favor sobrenatural. Quando pedimos as bênçãos de Deus, nós estamos a pedir mais daquilo que podemos, ou melhor, por nós mesmos próprios. Ou seja, quando pedimos algo a Deus, nós estamos a pedir algo que nós vamos produzir por nós próprios. É evidente que estamos a depender totalmente de Deus. E Deus é sobrenatural. Então a bênção é sobrenatural, porque ela vem do Deus Todo-Poderoso. Estamos a clamar pela bondade ilimitada e maravilhosa que Deus tem poder para conceder a cada um de nós. Deus pode conceder-nos coisas maravilhosas e lindas que só Ele conhece, só Ele tem. Ele pode conceder-nos essas bênçãos. Portanto, este tipo de riqueza, este tipo de bênção, a Bíblia também fala em Provérbios, no verso 10:22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Portanto, vemos que a bênção que é, portanto, é como vou dizer outra vez, que é conceder um favor sobrenatural. Aquilo que Deus nos concede sobrenaturalmente é um favor de Deus. A bênção é quem nos enriquece, porque
porque a bênção é-nos concedida por Deus e ela nos enriquece, é sobrenatural. Ou seja, não está neste âmbito, mas Deus intervém na nossa vida e nos concede esse favor. Quando procuramos a bênção, Deus como um valor supremo na vida. O que eu quero dizer é que devemos também valorizar a bênção de Deus em nossa vida e procurá-la. E eu creio que a Bíblia diz em Efésios que Deus já nos abençoou, portanto, se Ele até já o proveu, já fez essa provisão, creio que é de todo, creio que Deus nos quer conceder isso, porque Ele nos ama e Ele quer que sejamos abençoados. Na mesma medida em que nos entregamos à vontade de Deus, com certeza, e poder e do seu propósito para nós. Claro que quando nós pedimos a bênção, também na mesma medida nós nos entregamos, não é? E nos rendemos a Jesus e, olha, pela fé mergulhamos no rio de Deus, onde dependemos totalmente do seu poder, da sua graça e do seu amor. Portanto, devemos mergulhar no rio de Deus, na totalidade, na total, dependência de Deus, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz por nós, através de nós e à nossa volta, tudo para a sua glória. Jesus tem muitas bênçãos para nos entregar. Em Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Portanto, se nós pedirmos a bênção como Ele pediu, como Jabez pediu, se tu me abençoares muitíssimo, e não vou focar na oração total, em algumas partes, talvez no próximo programa poderei falar das fronteiras e de tudo o que Ele pede, mas vemos que Deus lhe concedeu. E Deus não disse, tu estás-me a pedir muitíssimo, o que é isso? Calma, não é? Deus não fez nada disso, Deus lhe concedeu. Portanto, se Deus lhe concedeu para este registro estar aqui, foi porque o que Deus fez nele, os outros viram, não é? Porque quando nós somos abençoados, as pessoas que estão ao nosso redor, até os nossos inimigos, eles veem que nós somos abençoados por Deus. E Deus teve esse prazer. Então Jesus também nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Veja, Jesus não diz, pedi e não recebereis, não. Diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. Ora bem, precisamos de pedir. Eu sei que não devemos estar só focados em pedir coisas. Claro que nós temos também de ter a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, não é? De louvá-lo, de adorá-lo. Até porque a adoração, quando ela procede dentro do nosso coração, movida pelo poder do Espírito Santo, ela traz a glória de Deus à nossa vida, a presença de Deus. E a presença de Deus em nós também traz todas estas bênçãos das quais estamos a falar. No entanto, Jesus ensinou que podemos pedir. E Jabez pediu para ser abençoado muitíssimo. Que maravilha, não é? Que ousadia, que fé. Eu penso que nada nos poderá impedir de receber isto. Apenas uma coisa, o pecado. O pecado realmente faz divisão entre nós e Deus. Como diz, separa o homem de Deus. Mas também até esse problema foi resolvido na cruz do Calvário. E agora o caminho, porque nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o caminho para restaurar essa reconciliação com Deus, o caminho é o arrependimento. E, portanto, também há solução. Se pecamos, se fizemos aquilo que não é bom aos olhos de Deus, que não foi agradável, a solução é realmente arrepender-nos de todo o nosso coração. E não justificar-nos, mas sim arrepender-nos. Quando o Espírito Santo nos convence de que realmente pecamos, devemos de imediato arrepender-nos, em vez de estarmos a procurar raciocínios para tentar justificar o que não é justificável. E, portanto, o caminho é arrepender-nos. E a fé no sacrifício de Jesus, do que Ele fez na cruz do Calvário, e o seu sangue foi derramado, e que nos comprou, e que nos libertou, nos voltará, com certeza, nos reconciliará com Deus e nos dará acesso a todas estas bênçãos que Deus promete em sua palavra.
Também devemos aprender, de uma certa forma, a olhar para Deus com uma expectativa ou de uma forma certa e correta. Porque muitas vezes olhamos para Deus de uma forma que não corresponde à sua natureza. Deus é bom, essa é a sua natureza. Ele é santo, perfeito, justo, maravilhoso. E se não fosse o seu amor, porque Ele é amor, nenhum de nós teria acesso. Mas Ele nos amou e nos ama. Deus nos amou logo no início. Ele amava vir todos os dias para ter comunhão com Adão e Eva. Na viração do dia, eles ouviam os seus passos no jardim, Ele caminhava com eles. E foram tempos antes do homem pecar, penso eu, muito gloriosos. E quando o homem pecou, isso deve ter magoado muito o coração de Deus, porque Deus é bom, é santo, justo, verdadeiro, e por causa disso o homem foi separado dele. E Ele nos amou ao ponto de dar o seu único filho. Pense nisto, que é toda uma obra redentora baseada no amor de Deus, que Ele tem por cada um de nós, para nos ter de volta para Ele, como seus filhos. Portanto, devemos também ver Deus na perspectiva certa, correta, de como Ele é. Nós vemos que Moisés queria ver a glória de Deus. E ele queria ver a Deus cara a cara. Mas Deus disse que ninguém podia vê-lo cara a cara e viver. No entanto, Deus pô-lo numa penha e passou a sua glória. Ele viu de costas, viu Deus passar. No entanto, Deus se revelou a ele. Revelou a ele, auto-se revelou a ele como quem ele é, a sua natureza. Veja Êxodo, Êxodo 34, 6, e eu vou ler essa passagem para vermos como ele se revelou, e este é o caráter de Deus. E é isso que essa é a forma correta de olhar para ele. Como já disse, Ele é santo, mas graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, que nos deu liberdade e acesso ao seu trono, ao trono da sua graça, e também à intimidade, porque fala do Santo dos Santos, lugar santíssimo, lugar de intimidade. Deus deu-nos acesso a esse lugar. Agora veja como Ele se revela a Moisés. Passando depois o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor Deus, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Este é o caráter de Deus, Ele é misericordioso, que diz que guardas, o verso 7 diz que guardas a beneficência em milhares, que perdoas a iniquidade e a transgressão, e o pecado e o culpado não tem por inocente. E agora esta parte aqui, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, é verdade que Deus visita, mas como disse, há um substituto que pagou numa cruz para nos redimir também de toda esta hereditariedade, de toda esta maldade que hereditariamente recebemos dos nossos antepassados. Mas também na cruz, esse problema é resolvido pelo sangue que Jesus derramou para romper com toda a maldição. Mas vemos que Deus, no verso anterior, diz que Deus é misericordioso, é benigno, tardio em irar-se, grande em misericórdias, grande em beneficências e verdade. E ele se revelou a Moisés desta forma. Então o que eu quero deixar-lhe aqui, neste tempo que estivemos juntos, é a lição que aprendemos deste homem chamado Jabez, é que não foi o seu nome, não foi as circunstâncias que definiram o seu futuro. Não foram coisas, não foi a rejeição. Ele não permitiu que essas coisas definissem o seu futuro. Pelo contrário, ele encontrou uma saída quando olhou para Deus e resolveu resolver o seu problema com Deus, ou melhor, resolveu crer que Deus tinha a solução para o seu problema. E verdadeiramente Deus teve. Portanto,
Uma simples oração de fé, de olhar para Deus, de se focar nele, resolveram o problema de Jabez, que veio a ser uma pessoa muito bem sucedida. Não é maravilhoso? Não se foque no passado, não se foque até nas suas circunstâncias atuais. Elas até podem ser adversas, mas há uma saída. Resolva fazer o mesmo que fez Jabez e não deixe que essas coisas o definam ou definam o seu destino, o seu propósito, o seu futuro. Não deixe também que as coisas que sucederam lá atrás, na sua infância, continuem de alguma forma a influenciar o seu presente e, quem sabe, até o seu futuro. Não permita isso. Deixe que Jesus tome o controle da sua vida. Mergulhe na dependência total do Espírito Santo. Confie plenamente em Deus. Peça a bênção. Seja ousado e peça em nome de Jesus ao Pai que seja muitíssimo abençoado. E eu acredito que o Deus de Jabez é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Operou nele, opera em si também. Creia nele. Tome hoje, não amanhã. Muitas vezes nós estamos sempre a aguardar ou a adiar para amanhã. Mas é hoje. Hoje é o tempo é agora mesmo. Toma a decisão de não permitir mais que o que passou na sua vida, mas que há uma saída. Olhe para o seu Salvador, olhe para Jesus, olhe para a Palavra de Deus e você encontrará certamente a vida com abundância que emana e que procede da mão de Deus. E que Deus tem prazer em abençoar a sua vida. E eu também me despeço hoje, até ao próximo programa, dizendo que Deus abençoe muitíssimo cada um de vocês. Até à próxima. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.